Quanto rende R$ 1.000 na Nubank agora? A taxa Selic segue caindo e a pergunta é: quanto vai render o dinheiro agora na Nubank? Quanto rende R$ 1.000 no banco digital mais popular do Brasil? Neste vídeo eu vou te contar na prática, com a nova taxa Selic, quanto vai render R$ 1.000 por mês e por ano na sua conta da Nubank. Eu vou comparar com os principais investimentos disponíveis hoje na renda fixa, como o Tesouro Direto, CDBs e até a poupança. E mais, eu vou mostrar como que a variação da taxa Selic vai afetar a rentabilidade do seu dinheiro na Nubank. Muita gente gosta da Nubank, né? A Nubank caiu nos braços do povo justamente pela simplicidade, pela facilidade que você tem em fazer o seu dinheiro render de forma segura. Só que sempre tem aquelas pessoas mais desconfiadas, né? Principalmente as mais velhas, que falam assim: como assim um banco digital que nem tem agência vai poder deixar o dinheiro lá e ele já vai render? Pois é, o mundo mudou, o tempo dos bancões de ir numa agência física para fazer qualquer coisa já foi. Ainda bem. E neste mundo não dá mais para você deixar o seu dinheiro na poupança ou deixar o seu dinheiro parado na conta, principalmente se a sua conta não render nada. Daí que a Nubank se popularizou justamente pela facilidade de fazer isso. Inclusive, já comenta aqui se você tem ou não conta na Nubank. E é bom deixar claro também que não basta apenas deixar o seu dinheiro na Nubank parado lá. É preciso você colocar o seu dinheiro numa caixinha. Justamente porque no ano passado a Nubank mudou isso e o seu dinheiro que fica parado na conta, ele não rende mais os primeiros 30 dias. De maneira que ele vai ter a rentabilidade lá do 100% CDI apenas a partir do 31º dia que você deixa seu dinheiro lá. Ou seja, vamos supor que você recebeu o seu salário lá de R$ 3.000, colocou esse salário na conta da Nubank e foi gastando ali com as suas contas ao longo do mês. Daí que no final do mês sobrou lá R$ 500 para você. O que acontece é que o rendimento do 100% CDI, se você deixar o dinheiro parado na conta da Nubank, não vai ser em cima dos seus 3.000 que você colocou no começo, mas sim apenas em cima dos R$ 500 que ficou 30 dias parado lá na Nubank. Agora, tem jeito, né? A não ser que você coloque numa caixinha. Aí sim, o seu dinheiro vai render todo santo dia. E vai render a uma taxa de 100% do CDI. E um detalhe é que dentro da caixinha existe duas opções também. Você pode investir num RDB de resgate diário ou num RDB de resgate imediato. O RDB é como se fosse um CDB, é uma maneira de você emprestar dinheiro para a Nubank. E na verdade, toda renda fixa é você emprestar dinheiro para alguém. O Tesouro Direto você empresta dinheiro para o governo, um CDB ou RDB você empresta dinheiro para o banco, e até uma debênture, que também é renda fixa, você acaba emprestando dinheiro para uma empresa. Então nada de errado em emprestar dinheiro para uma instituição financeira, inclusive exatamente isso que é investir na renda fixa. Então na Nubank, na caixinha, você tem a opção do RDB de resgate diário e de resgate imediato. Resgate diário vai te permitir você resgatar o dinheiro em todos os dias úteis e horários comerciais, o que é bom, mas o resgate imediato é melhor. Até porque no resgate imediato você pode resgatar quando quiser. De noite, final de semana, feriado, ou seja, você tem realmente uma liquidez imediata, o que é muito melhor. Então, entre os dois, eu sempre prefiro liquidez imediata, o RDB, resgate imediato. E ambos vão render 100% CDI. Mas o que afinal é esse CDI, né? Quanto rende o 100% CDI? Vamos lá, olha só, quando você deposita dinheiro no banco, esse dinheiro não fica lá parado, simplesmente num cofre lá com seu nome para você resgatar quando você quiser. O que acontece é que o banco utiliza esse dinheiro para fazer empréstimo para outras pessoas, afinal esse é o modelo de negócio do banco, né? Pega o dinheiro de você barato, paga pouco e vai lá paga muito mais para outra pessoa, no empréstimo que faz, enquanto que também o banco pode emprestar dinheiro inclusive para outros bancos. Isso porque todos os bancos precisam terminar o seu dia com caixa positivo, ou seja, a quantidade de depósitos e transferências para o banco tem que ser maior que a quantidade de saques e transferências para outro banco, para outra pessoa. De maneira que todos os bancos precisam terminar positivo o dia, e daí se ele termina negativo, se teve mais saques que depósitos naquele dia, o que ele faz? Ele pega dinheiro emprestado. Pega dinheiro emprestado com quem? Com outro banco. Só que os bancos nem entre si não cobram nada. Ou seja, né, não existe dinheiro grátis. Os bancos cobram uma taxa para emprestar dinheiro entre eles. Essa taxa é justamente o CDI. E esse CDI ele vale 0,1% a menos do que a taxa Selic vigente. Então hoje, na data que eu gravo esse vídeo com a taxa Selic em 12,75, o CDI vale 12,65. Se a taxa Selic cai para 12,25, o CDI passa a ser 12,15. Sempre 0,1% a menos do que a taxa Selic vigente. Daí que se convencionou no mercado de usar esse CDI para ser um benchmark, para ser a referência para os investimentos, para referência para se medir a rentabilidade, principalmente na renda fixa. Ou seja, se você ganha 100% CDI no investimento, significa que você ganha o valor total do CDI,
que com a taxa Selic em 12,75 vai ser 12,65% ao ano. E aí uma pergunta que você pode fazer é por que um banco como a Nubank pode simplesmente pagar 100% do CDI para o investimento, para o dinheiro que você deixa lá, enquanto os bancões aí, talvez, né, um Bradesco, um Santander da vida, eles não vão pagar 100% do CDI muitas vezes durante o dinheiro que você deixa na conta. Isso acontece porque a Nubank, assim como outros bancos digitais, como o próprio PicPay, ou como o Mercado Pago, né, ou como a C6, esses bancos eles tendem a querer que você jogue o dinheiro para lá. Eles precisam de captar mais clientes para o seu banco. Afinal, os bancões aí dominam o mercado. Então, para atrair as pessoas, eles acabam oferecendo uma rentabilidade, ou seja, acabam oferecendo essa facilidade para poder atrair mais clientes. E aí, com mais clientes, conseguir uma fatia de mercado maior, consequentemente, com o tempo, fazer mais dinheiro. I'm into the branding here. Só que um detalhe interessante que a gente tem que sempre nos atentar quando se fala de investimento em renda fixa é que existe uma cobrança de imposto. E são dois impostos principais que acontecem quando você investe na renda fixa. O primeiro deles é o imposto de renda, ou seja, o seu dinheiro que você investe no renda fixa, no CDB, no RDB, até no Tesouro Direto também, todos eles vão incidir um imposto de renda. Só que esse imposto de renda é sobre o lucro, ou seja, sobre o que você ganhar de lucro nessa operação. E também ele segue uma tabela regressiva de imposto de renda, ou seja, você paga menos imposto quanto mais tempo você ficar com o seu dinheiro investido. Se ficar até 6 meses o seu dinheiro investido, você vai pagar uma alíquota de 22,5% sobre o lucro. Se ficar entre 6 meses e 1 ano com o seu dinheiro investido, você vai pagar uma alíquota de 20%. A alíquota cai para 17,5% se você ficar entre 1 e 2 anos. E acima de 2 anos, a alíquota será de 15%, lembrando sempre sobre o lucro. E o outro imposto que acontece é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que ele só aparece nos primeiros 30 dias da sua aplicação. Ou seja, se você colocou o dinheiro hoje lá, colocou o dinheiro ontem, os primeiros dias vai pegar praticamente toda a rentabilidade do seu investimento. Ele começa lá em cima e vai diminuindo esse percentual até zerar depois do 30º dia. Ou seja, se você não quiser pagar IOF, fica o seu dinheiro lá pelo menos 30 dias. Claro, se você precisar do dinheiro antes, você tira, claro, se tiver a liquidez imediata, porém, você vai pagar aí um percentual do IOF também, que também é sobre o lucro, ou seja, você não tem prejuízo investindo na renda fixa, pelo menos ou na renda fixa pós-fixada, essa atrelada aí ao percentual do CDI. Então, se você já tem conta na Nubank e não pretende abrir conta em outro banco, você pode e deve sim usar a caixinha, justamente para que o seu dinheiro renda 100% do CDI e renda todos os dias. Agora, na prática, quanto rende R$1.000 na Nubank hoje com a taxa Selic atual? Vamos lá, a Nubank rende 100% do CDI, a taxa Selic hoje, dado que eu gravo o vídeo, é 12,75%, o CDI 0,1% a menos, portanto 12,65%. A Nubank pagando 100% do CDI paga exatamente esses 12,65% ao ano. Isso hoje. Se a Selic muda para 12% daqui a alguns meses ou daqui a algumas semanas, o que acontece na prática é que o novo CDI vai passar a ser 11,9%, por exemplo, e aí a Nubank, que paga 100% CDI, vai passar a pagar também 11,9%. E quanto é isso na prática ao mês e ao ano? Vamos lá. Vou dar um exemplo de quanto rende esse 1.000 por mês e por ano e vou comparar com outros investimentos, como a poupança, o Tesouro Selic e CDBs também. Vamos lá. Então, Nubank 100% CDI, com a taxa Selic em 12,65% ao ano, vai render por ano 12,65%. 12,65% ao ano de R$1.000 que eu investi vai dar R$126,50 bruto por ano. Para fazer essa conta, basta multiplicar o 1.000 que você investiu por 12,65, que é a taxa, e dividir por 100, que é o percentual. Aí, descontando o imposto de renda, e vai lembrar que você não precisa fazer nada para pagar o imposto de renda, ele já é descontado automaticamente, você já resgata o valor líquido, eu teria o valor de R$ 104,36 de rentabilidade no ano, que me daria um total de R$ 1.104,36. Um outro detalhe do imposto de renda é que se você investir na Nubank, ou seja, colocar seu dinheiro lá, não te torna obrigado a declarar o imposto de renda. Ou seja, pelo fato de investir na Nubank, você não precisa declarar caso você não seja obrigado a declarar. Agora, se você por algum outro motivo for obrigado a declarar, já declara o imposto de renda todos os anos, aí sim você também precisa declarar no Nubank dentro da sua declaração anual de imposto de renda. Que inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como faz essa declaração de maneira simples, o passo a passo. Mas apenas investir no Nubank, vale lembrar, não te torna obrigado a declarar, ok? Então, R$ 1.104,36 renderia na Nubank no ano. E se eu investisse na poupança? Vamos comparar com a poupança. A poupança daria cerca de 8% ao ano, ou seja, renderia ali R$ 80 por ano. Comparando com R$ 104,36
da Nubank, a Nubank vai render cerca de 30% a mais que a poupança em um ano. E por mês, quanto rende a Nubank esses R$ 1.000 por mês? Bom, 12,65% ao ano, que é a taxa anual, vai dar mais ou menos 1% ao mês. Mais ou menos, mais ou menos. Isso de rentabilidade bruta. 1% ao mês de 1.000 vai ser R$ 10. Então você vai ganhar R$ 10 por mês de rentabilidade bruta. Descontando o imposto de renda, no caso de você resgatar com o mês, esse imposto de renda vai ser de 22,5% sobre o lucro, né? Um intervalo menor que 6 meses. Você vai ter um valor líquido de R$ 7,75 nesse primeiro mês. Na poupança, para efeito de comparação, esse rendimento no primeiro mês seria de R$ 7, que dá 10% a mais para o Nubank, mesmo com o imposto de renda maior. E pode parecer pouco, mas não existe fórmula mágica nos investimentos. Então, os investimentos vão ser sempre proporcional àquilo que você investir. Investir R$ 1.000, a rentabilidade, o valor que eu vou receber mensal vai ser pequeno mesmo. Por mais que a rentabilidade seja a mesma, né? Eu estou rendendo 100% CDI, mas em cima de R$ 1.000 vai me dar lá esses R$ 7,75 por mês. Só que pensa o seguinte, quanto mais você investe, se esses R$ 1.000 você consegue investir mensal, ou todo mês consegue investir mais alguma coisa. Você vai aumentando esse montante com o tempo, e esse montante maior, a mesma rentabilidade, vai te dar um retorno cada vez maior. Sem contar que se você deixa esse tempo também o seu dinheiro lá, você vai pagar menos imposto e vai ter um efeito dos juros compostos, ou seja, quanto mais dinheiro, porque a rentabilidade vai ser cada vez em cima de um valor maior. Ou seja, se você precisa começar, mesmo que com pouco, mas já começar e colocando cada vez mais dinheiro, sim, é importante. E além disso, deixar o tempo agir para ganhar também nos juros compostos. Afinal, o tempo passa de qualquer jeito e passa cada dia mais rápido. Então, quanto antes você começar, mesmo com pouco, maior a chance de você ter muito no futuro. E quanto renderia no Tesouro Selic ou num CDB? Exatamente a mesma coisa que rende na Nubank, porque ambos pagam 100% CDI, ou seja, o CDB que paga 100% CDI vai render igual a Nubank, que ela também paga 100% CDI. O Tesouro Selic também paga 100% CDI aproximadamente. Então, todos vão render praticamente a mesma coisa. E a vantagem da Nubank, se colocando dinheiro na caixinha, do Tesouro Selic ou de um CDB aí de liquidez diária também, comparando com a poupança, por exemplo, é que a poupança tem aquela questão dos 30 dias também. Ou seja, o seu rendimento lá dos R$ 7 por mês ou dos R$ 80 ali por ano, só vai acontecer se você deixar o seu dinheiro pelo menos 30 dias lá, vai pegar rendimento desses 30 dias. Saquei antes, esse mês que eu saquei o dinheiro não vai render nada. Então, independente se você colocou o dinheiro na Selic, quando ela estava lá 13,75% e agora ela está menor, não importa, você vai receber sempre a rentabilidade em cima do valor da Selic vigente naquele dia e vai continuar com o seu dinheiro rendendo lá. Porque o rendimento é diário, ou seja, com a Selic em 12,65%, isso vai render por dia 0,033%. Então, cada dia vai ter a rentabilidade lá de 0,033%. Se a Selic cai, esse rendimento anual também vai representado diário, vai ser um pouquinho menor e vai render um pouquinho menos todos os dias para você, claro, se a taxa Selic cair. Então, qualquer simulação que a gente faça aqui, projetando um ano, vai haver pequenas diferenças, não vai ser exata, por quê? Porque a gente não sabe para quanto vai a taxa Selic e nem quando essas mudanças vão acontecer, né? Ninguém tem bola de cristal para adivinhar exatamente o que vai acontecer no futuro. Porém, essa simulação que eu fiz aqui já vai te dar uma boa base, uma boa referência de quanto vai render os seus investimentos, quanto vai render esses R$ 1.000. Se você investir na Nubank, na poupança, no Tesouro Selic, em algum CDB, 100% CDI, todos eles vão render da forma que eu mostrei aqui nesse vídeo. E você, como uma pessoa inteligente que já assistiu aqui esse vídeo até o final, já deve ter percebido que vale mais a pena deixar o seu dinheiro na Nubank pela simplicidade e pela rentabilidade do que deixar o seu dinheiro na poupança. Afinal, a Nubank, por exemplo, é tão simples de investir e tão segura quanto a caderneta. E se você não sabe muito bem como colocar o seu dinheiro nas caixinhas, neste vídeo aqui eu mostrei na prática, o passo a passo, de como investir na caixinha da Nubank.